Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurotalks, o seu podcast e a sua dose semanal de saúde, bem-estar e prevenção de burnout. E a minha convidada de hoje é uma grande amiga, psicóloga, bailarina, assim como eu, minha amiga de muitos anos. Eu estou muito feliz aqui em recebê-la. Vanessa Pontoni, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, que apresentação maravilhosa. Gente, a Vanessa é psicóloga clínica, a Vanessa é neuropsicóloga, tem uma experiência de quantos anos de consultório, Van? Esse ano, 28. 28 anos de consultório, nem parece, né? Maravilhosa desse jeito, belíssima. Tem gente que vai falar que você não tem nem isso de idade, pessoal. Ai, meu Deus. Olhos de amiga. Quem tem amigo tem tudo, né? Com certeza. E a Van, gente, ela faz balé comigo, né? A gente fez balé quando éramos muito jovens, né, Van? E agora não faz somos... muito tempo. Né? Não faz tanto tempo assim, e agora somos da mesma turma de balé. Quem me acompanha nas redes sociais sabe da minha paixão por balé, e a Vanessa é uma grande inspiração para mim. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Estou muito feliz por você ter aceito o convite. Prazer é todo meu. E eu que fiquei super lisonjeada desse convite. Muito obrigada mesmo. Ai, você sabe legal. Que você é muito querida. Além de amiga, médica da família. Médica da família, é verdade. Mentora, né, Mentora. Van? A gente fez um processo aí de mentoria também muito legal. E, Van, o que eu pensei aqui pra gente conversar, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu pensei num tema para a gente falar que é assim, o quanto que o uso abusivo aí das redes sociais, né, das telas, esse mundo hiperconectado que a gente vive hoje, o quanto que isso anda impactando na nossa saúde mental. Isso parece um clichê, parece que muita gente já tem falado sobre isso, mas eu acho que nunca é demais, porque o tanto de impacto que eu tenho observado no consultório a respeito disso tem sido, assim, assustador, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço, eu trabalho com prevenção de burnout e as pessoas falam assim, Ana, mas eu paro de trabalhar 6, 7 da noite, né? Eu não sei por que eu tô tão esgotado. E aí eu vou perguntar, e o que você faz depois disso, né? E muita gente fica ali mergulhado em rede social, mergulhado em WhatsApp, Instagram e TikTok, enfim. E não percebe o quanto isso tem sido nocivo e quanto isso fica retroalimentando ali a sua exaustão mental. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, né, vida é movimento. Né? Assim, a partir do momento que eu tenho um tempo livre, que eu passei trabalhando a maior parte do meu tempo do dia, e aí eu tenho um espaço ali para fazer algo por mim, né? Um espaço de liberdade, onde eu posso promover, né, para a minha vida mais saúde, aí eu fico ali sendo drenada, né? Porque é um dreno mesmo cerebral, pelas questões ali virtuais, né? Então, assim, aquilo que não gera movimento, não gera saúde. Então, seria o ideal, né, nesses momentos, eu ter um descanso, mas um descanso ativo, né? Que eu vou fazer alguma coisa, seja uma atividade física, um encontro, qualquer coisa que faça a minha vida ter um movimento. Ficar ali no virtual, muitas vezes assim, intoxicar de uma série de informações que muito nem são verdadeiras, né? Eu entro muito nas comparações, que acaba me trazendo uma série de danos, né, e malefícios, porque o uso da internet, ela é muito boa, mas a gente precisa saber usar, né? Precisa ter um tempo ali. E aí, assim, os algoritmos, eles falam, né, que quanto mais você está ali, mais você vai ficar presa, porque existe toda ali uma engenharia preparada para que você fique. Então, a gente deve fazer um bom uso da internet, não deixar com que o celular, né, e todas essas informações virtuais dominem a nossa vida. Sim, muita gente tem o hábito de falar assim, eu vou pra cama cedo, né? Só que vai pra cama com o celular e é a hora que vai checar mensagem no WhatsApp, que vai checar Instagram, ficar passeando ali na rede social. E além da pessoa não ter a ideia de que, pensando em higiene do sono, né? Que a luz azul, ela vai
dificultar a produção de melatonina e vai dificultar a tua indução natural ao sono, tem também o estímulo a tudo aquilo que você está vendo e que está te deixando em alerta, desconfortável, Confunde o ou cérebro, muito feliz, ou muito excitado, querendo comprar uma coisa, né? Aquele documentário Dilema das Redes Sociais que mostra justamente, né, a forma que o algoritmo da internet funciona. Então, só aparece para você aquilo que te interessa. Exato. E você fala, uau! Mas... E aí você está sob o domínio, né? E o cérebro fica muito confuso, igual você falou mesmo, na hora de dormir, né? Os hormônios do sono querendo ali trabalhar e ele... Né? Então, assim, isso deixa o cérebro muito cansado, esgotado. Saiu uma pesquisa onde foi feito, pegaram, né, algumas pessoas e perceberam que se ela estava com o celular na mesa, ela tinha um tanto de atenção, memória, produtividade. Se ela estava com o celular mais longe, um pouquinho mais longe, por exemplo, num cômodo mais distante, era outra produtividade, era outra atenção e rendimento cognitivo. E se ele estava distante mesmo, sabe, em outro lugar do ambiente, mais produtiva era essa pessoa. Ou seja, o celular, o uso do celular, você usando concomitantemente com outra atividade que exige um esforço mental maior, ela vai sim drenar a sua qualidade cognitiva. E você falou do movimento, né? Sim, a vida é movimento e eu concordo plenamente que a gente tem que fazer o movimento certo, né? Mas eu também falo da importância da pausa. Exato. Da importância do ócio, de ficar muitas vezes sem fazer absolutamente nada. Se conectar com o silêncio. Exato, o silêncio, me conectar com o meu corpo, com uma coisa do que eu tô sentindo, o que eu preciso nesse momento, que a gente não se ouve, né, Van? Só que muitas pessoas acham que ficar sem fazer nada é ir pro sofá e pegar o celular. É automático. É automático. Hoje em dia, eu tô sem fazer nada, não fiz nada o sábado todinho. Só que eu não fiz nada, só que eu fiquei à mercê da internet. Então, você fez sim muita coisa. O não fazer nada é não fazer, é o nadismo, né? É você, sabe, olhar para a árvore, é você olhar para o céu, é você olhar para o teto, é você olhar para você. Olhar para você, que é muito difícil, né? É você fazer uma meditação, é você fazer algo que você tá precisando e querendo, né? Às vezes é arrumar uma gaveta. Exatamente. Né? E essa quantidade de informação, hoje eu falo que as pessoas que se protegem dessa quantidade de informação, elas criam um diferencial na vida dela. Né? Foi feita também uma outra pesquisa onde pegaram alguns jovens e fizeram com que eles diminuíssem 30 minutos de horas na internet durante o dia. Depois de 3 semanas, diminuiu o grau de depressão, ansiedade, sensação de solidão, né? Melhorou o sono, melhorou o estresse, diminuindo apenas meia horinha por dia. Você está trazendo uma coisa interessante, né? Nós somos de uma geração que nós aprendemos aí, né, depois de uns 30, 35 anos, a usar a internet de uma forma mais contundente. Nós somos da época que nem celular a gente tinha, né? A gente usava fichinha de orelhão. Exato. Então, a gente está já entregando aqui a idade que estamos aí perto dos 50. Mas os nossos filhos, né? Tem uma geração aí toda vindo que eles são completamente touch e completamente digitais, né? A pergunta de $1 milhão: como colocar limites? Como saber o que é saudável para um jovem, para uma criança, em termos de tempo de uso ou de qualidade? Qual que é a tua opinião sobre os pais fazerem o controle de olhar o que o filho realmente está olhando? Eu sei que tem aplicativos que mostram isso, né? Queria que você falasse sobre isso. Eu acho que os pais hoje, eles não devem mais só supervisionar os seus filhos, eles devem estar mais engajados na vida do seu filho, né? Participar mais da vida deles, estar mais próximo, criar uma rotina onde haja essa participação deles no ambiente. Porque hoje o celular, ele virou a babá, ele virou o amiguinho, né? Ele virou o Rivotril, porque para nós tem uma utilidade também.
Quando eu tô lá, que nem você fala, num sábado, a pessoa fala que não fez, mas ela ficou o dia inteiro ali navegando na internet. Então, a internet é um colchão de ar, né? A minha vida parece que fica mais fácil, as coisas parecem que ficam, né, menos pesadas, porque eu me desligo daquilo, eu procrastino uma série de coisas que eu não quero entrar em contato, e a internet vira algo gostoso, né? Eu esqueço, eu deixo pra lá. E com a criança a mesma coisa, esses pais que às vezes estão cansados, trabalharam o dia inteiro, ou estão ali, né, num restaurante, querem ter um tempinho para comer e tal, dá lá, né? Seja o tablet, seja o celular, seja o que for, porque aí eles têm paz. Né? Então, assim, isso é muito complicado, porque hoje a gente está vendo pessoas panquecas, né? Sabem um pouco de tudo. Panquecas? Panquecas. Sabe um pouco de tudo, mas não tem profundidade em nada. Não consegue transformar a informação em conhecimento. Né? Porque para isso eu preciso ler, né? Preciso criar o hábito de pegar um livro, de ter um conhecimento mais profundo, né? De retomar, eu entender as relações. Eu falo, onde tem muita tecnologia, tem poucas relações interpessoais saudáveis. É interessante não tem espaço essa visão. Porque daí assim é tudo muito rápido, muito automático. Superficial. Vai criando indivíduos mais superficiais, individualistas, egoístas, que têm pouca empatia, que têm pouca compaixão, que não conseguem resolver problemas de forma mais lógica, que não cria o senso crítico. Hoje as crianças quase não têm isso, senso crítico, né? Elas estão muito entregues a elas mesmas. A função dos pais, o papel dos pais, não é ser legal, é ser leal. Uau! Né? É ser leal às regras, às leis, né? Aos seus valores, aos seus princípios, à saúde, aquilo que é saudável, ensinar a seus agora, filhos. Olha só isso que você falou. O papel dos pais não é ser legal, é ser leal. Isso é muito forte, isso é muito profundo, é muito importante. Sim. Tem uma questão meio narcisista dos pais hoje, né? Eles querem ser legais, eles querem topar tudo. Não quero frustrar meu filho, tem que frustrar. É a partir da frustração que essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele vai criar dentro dele condições criativas de enfrentar uma crise. Né? Assim, a crise, a chateação, a tristeza, ela nos convida para um lugar de profunda reflexão e crescimento. E é dentro de mim, senão eu fico heterônomo. Eu fico esperando o mundo me acalmar. A mãe, o mundo o pai. trazer uma solução para a minha angústia. Eu estou entediado, então o tédio faz parte da vida. Né? Não sei o que eu faço, então. Eu também não. Você tem que achar dentro de você uma saída e um lugar para isso. Eu não posso ficar o tempo todo dando essas respostas. Nossa, que porque interessante. Isso lá na frente... A Gabi, uma das minhas filhas, né? A Gabi às vezes fala, mamãe, tô no tédio. Tô no tédio, ela tem essa frase. Tédio faz parte da vida. E eu fico sem saber o que falar. Eu não dou muita solução, mas é verdade. Eu vou agora começar a falar isso. É verdade. Sim, porque aí ela vai criando dentro dela uma condição para lidar com essa situação quando chega nela. Agora, se eu tô sempre fornecendo para o outro algo que dá alívio, que dá tranquilidade, que dá paz, que tira ele daquele desconforto, quando não tiver mais nenhum adulto ao meu redor, vou procurar o quê? O álcool. As drogas, o celular. O prazer imediato. Eu não sei lidar. Porque eu preciso criar essa autonomia. Para eu buscar dentro de mim essas soluções, né? Para esses desconfortos que são inerentes ao nosso processo vivente. Não tem como a gente viver uma vida sem ficar triste. Sem uma hora ou outra ser desagradado. Né? Faz parte da vida. Por mais que eu escolha um caminho melhor possível, ainda nesse caminho vão haver pedras. Né? Ainda nesse caminho eu vou fracassar, eu vou errar, né? Mas assim, o efeito disso, como é que eu vou lidar com isso quando isso me acontecer? Ivan, você tem uma experiência clínica muito grande, assim, né? Eu te acompanho profissionalmente há muitos anos, apesar de ser sua amiga, para além da nossa amizade. Tenho profunda admiração e muitos pacientes meus fazem terapia com você, sorte a deles. Pena que eu não posso porque sou sua amiga. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que nós, pais, hoje, temos uma necessidade ou uma tendência tão grande de sermos tão legais? Já que você falou que a gente não tem que ser legal, tem que ser leal, né? Achei muito legal o que você falou. Mas assim, por que a gente tem que ser tão legal hoje?
Porque a sensação que eu tenho hoje é que a mãe também trabalhando fora, ela tem menos tempo, então tem uma questão de culpa aí, né? Na nossa época, minha mãe, por exemplo, ela abriu mão de tudo para cuidar da gente. Então, assim, a culpa, eu acho que de outras gerações lá atrás era menor, né? Dessas mães, principalmente, né? Então, eu acho que tem muito essa coisa, assim, já tenho tão pouco tempo. Eu ouvi o Sérgio falar isso para mim. Né, meu marido, ele falava, mas eu tenho tão pouco tempo, agora eu vou ficar brigando, eu vou ficar falando não, eu vou ficar... Então, mas tem que falar não, porque isso vai proteger os nossos filhos lá na frente. E o sim a todo custo, né, é eu deixar os meus filhos sob o comando deles mesmos. E despreparados, Desprepara, desprotege, porque o mundo não vai ser sempre nós, né? Eu falo que a vida, ela não está aí para nos agradar. Né? A vida é trabalhosa, a vida é dura. Se eu quero ter um equilíbrio, seja emocional, seja financeiro, eu preciso trabalhar duro para isso acontecer. Né? Isso é o efeito final, mas eu preciso... Como que eu vou lidar com todas as situações? Então, sim, é duro ver nossos filhos frustrados, é duro dizer não, é duro. Não é fácil, mas a gente está fazendo... A gente está ensinando o que é a vida. É essa leitura que os pais precisam ter. E não, eu quero ser legal, tá? Você vai ser legal, mas seu filho, ele vai ficar dependendo sempre de você ou de alguma coisa para ele se sentir bem. E ele precisa criar uma estrutura interna, acessar os próprios recursos emocionais dele para saber lidar com as adversidades da vida. E cada vez mais elas vão surgir. E aí, assim, eu sou capaz. É outro desafio, mas eu fiz lá atrás, eu tenho a sensação de capacidade, de suficiência, o suficiente para saber que isso é difícil, mas eu vou conseguir. Né? Agora, se eu crio filhos frágeis, você não dá conta, deixa que a mamãe dá, deixa que a mamãe faz. Tá bom, filhinho. Então, assim, isso cria filhos frágeis, fracos, né? Ingratos, né? Pouco empático. Eu não sei aonde termina a minha condição e começa do outro. Por que o outro tem que sempre me dar as respostas para tudo? Né? Que nem a Gabi vira para você e fala, mamãe, eu tô entediada. Tô no tédio, ela fala, tô no tédio. Filho, o tédio faz parte da vida. A mamãe pode até sugerir o que eu faço quando eu tô entediada. Bacana, né? Legal. Você pode até usar das suas experiências, mas ela precisa criar a condição dela. Tá. Isso. Né? Porque quando ela vem com isso para mim, ela vem, né, acho que, mamãe, o que eu faço? Mas pais vazios, pais que também não têm isso, eles conseguem entender que eles também não conseguem ajudar? Sim. Então, por isso que eu falo, assim, mais importante do que os filhos, às vezes, estarem no processo de terapia, esses pais também. Né? Porque os filhos é muito esse reflexo, os filhos são muito esse reflexo, né, desses pais. Você sabe, você falou processo de terapia, né? Eu falo sempre, né? Então, quem me segue, me acompanha, eu sempre falo, e está no meu livro, que faço terapia desde os 17 anos. Comecei por uma necessidade, porque foi quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, ali de pânico, e depois acabou virando um caminho sem volta, porque me apaixonei pelo autoconhecimento, pelo meu desenvolvimento, e isso me ajudou em todos os aspectos da minha vida, inclusive no profissional. Porque hoje eu tenho um outro olhar para o ser humano, para as questões que aparecem e tal. E acho que a gente que trabalha com saúde mental é uma obrigação, né? Fazer terapia. Com certeza. E acho que até por isso, né, Van, eu tenho um olhar sempre muito atento a todas as questões das minhas crianças, das minhas filhas. Então, as duas já fizeram em algum momento terapia. A Gabi tá nesse momento já para ter alta. E eu tô, assim, muito... E o pessoal fala assim, mas por que suas filhas são maravilhosas, são ótimas, elas não precisam de terapia. Elas são crianças incríveis, educadésimas, não tem problemas com ninguém de relacionamento, mas eu tô tão sensível, eu tô tão com o radar ligado, que uma coisinha ali que surgiu e não é porque eu terceirizei para a terapia, é porque eu percebi que para chegar num ponto determinado que talvez ela não fosse se abrir com a mamãe, ela precisaria de uma ajuda profissional. Perfeito. E foi muito rápido, né? E as duas fizeram. E outro dia, numa conversa com amigos e tal, eu acabei... E sempre tem gente que é contra isso, né? Que acha que terapia é perda de tempo, é perda de dinheiro, é coisa para quem não quer educar os próprios filhos. E eu sei que eu tenho muito claro para mim que eu sou uma tremenda mãe presente, engajada. educada, que educo bem, engajada e tal. E aí, eu tive um amigo que falou assim...
olha, você me perdoa, eu super te respeito, imagino que talvez nem seja essa a sua situação. Mas hoje eu acho um absurdo esse tanto de criança fazendo terapia, porque virou moda, entendeu? Então é cool, é legal falar que o seu filho faz terapia, porque é um bando de mãe querendo terceirizar a responsabilidade para a psicóloga, né? O que você acha disso? Você acha que tem uma onda, uma moda de terapia? Ou você acha que as crianças que estão na terapia tem um grupo, sim, de pais sensíveis, engajados, e um outro grupo de pais que terceirizam e pedem para vocês, psicólogos, resolverem a vida? Eu acho que tem esses dois grupos, como você falou. Eu acho que tem. Hoje eu não atendo mais criança. Eu comecei a atender criança logo que eu me formei. E depois eu fui percebendo que eu não me identificava tanto e passei a atender só adolescente, adulto e idosos, né? Mas quando eu atendia criança, uma coisa que era muito forte é que eu percebi assim, ó, os pais, antes dos filhos nascerem, eles tinham toda uma programação para esse filho. Aí eles levavam a terapia quando esse filho não estava mais atendendo aquela programação que eles tinham para o filho. Então, isso era muito evidente, sabe? Olha, meu filho não tá fazendo mais isso. Olha, porque isso era mais ou menos assim. Eu programei, ele não tá dando tchutchu. Saiu da rota, faz ele voltar. Porque, tá indo mal na escola. Nunca observaram que filho é esse, né? Será que eu tô atendendo às necessidades reais, a demanda real desse meu filho? Ou eu tô querendo que ele seja aquilo que eu tinha expectativa, que eu idealizei para ele? Então, era muito, sabe, tinha um conflito muito grande aí. E aí, por isso que eu acho que eu fui também desanimando, porque eram pais que queriam que eu consertasse eles para voltar àquela programação que eles fizeram. E não era atender às necessidades daquela criança, daquele, né, ser, aquele indivíduo único, singular, ímpar. E assim, como era difícil fazer os pais entenderem isso. Não, mas ele não gosta de judô. Por exemplo, ele quer fazer futebol, ele quer dançar balé. Não, né? Então, assim... Que nem os pais que levam pra terapia a criança que tá com a sexualidade, descobriu que é homossexual, vai pra terapia. Isso, tá com problema. É um problema. E era muito complicado, né? Porque aí eu ficava... Né? E acho que até hoje os psicólogos infantis devem passar muito por isso. Então, mas tem aquele outro, como você. Não, eu quero fazer, né? Meus filhos também já fizeram. Né? E eu sempre falo que jovem, criança que faz terapia, é um adulto muito mais bem resolvido lá na frente, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Sim. Então eu acho que é importante, sim. Mas também é importante uma orientação com esses pais. Tem pais que enxergam isso, né? Querem o melhor, atendem a demanda dessa criança, desse jovem, entendem que ele é diferente, que pensa diferente, mas querem ver esse filho feliz, né? Com as próprias ferramentas dele e ajudar. A terapia, ela instrumentaliza, né? Ela e tem que ser um trabalho do terapeuta com a família. Com a família. É que nem escola, né? Com a família. Porque não adianta se você tem pai e mãe que não entende, né, isso, porque aí você faz um serviço, eles vão fazer esse desserviço em casa. Então, é um trabalho bem familiar mesmo. Tem que ser conjunto, né? Conjunto. E em relação falando ainda em criança, né, que eu acho que quando a gente fala de rede social, a gente fala muito no uso abusivo, né, de telas em crianças e tal. Qual que é a tua opinião, então, sobre essa coisa de monitorar tudo que a criança faz, assim, sabe? Checar ali, olhar o Instagram junto, ficar... Eu confesso para você que eu tenho uma dificuldade grande de tomar essa decisão, tá? A minha opção foi por não monitorar, foi por confiar e não ficar futricando no que eles estão vendo. Porque eu acho, não sei, eu respeito quem faz, né? Tenho muitas amigas que optam por ler todas as mensagens dos filhos, mas eu acho uma invasão tão grande. E desgastante mesmo assim, mesmo que nós queiramos fazer isso, a gente nunca vai conseguir rastrear tudo que eles veem. Concorda? Sim. Eles vão dar um jeitinho. Então, não é melhor você ter um espaço de conversa na sua casa, né? Você, às vezes, pegar ali um filme. Porque eu falo que as artes, elas
são muito mediadoras, né? Pra gente levantar alguns temas, conversar sobre, né? Deixar os filhos à vontade para chegar na gente, né? E dizer o que eles estão sentindo. É isso, né? Aumentar o senso crítico, a reflexão. Porque horas na internet não vai levar o seu filho a ser mais criativo, a refletir, a aumentar conhecimento. Não vai. Um pouco, sim. Mas demais, não, né? É aquela coisa, o remédio vira um veneno se você não sabe usar, né? Então, a mesma coisa. A gente sabe também que as curtidas, os comentários, né? Falar de si mesmo na internet, que tem uma pesquisa que diz que de 30% a 40%, nós falamos de nós quando é olho no olho. Quando a gente está no mundo virtual, a gente fala até 80% só de nós mesmos. E isso traz, assim, uma liberação de dopamina muito grande quando nós estamos falando de nós mesmos. Né? Uau! Então por isso que eles gostam muito, por isso que eles ficam muito ligados ali a curtidas, tal, porque isso traz uma sensação, uma liberação muito grande do sistema de recompensa que libera a dopamina, e a gente sabe que a dopamina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pelo bem-estar, e mais o cérebro vai querendo isso, então mais viciados eles vão ficando. Então se deixar, eles vão ficar horas ali. E como você vai monitorar horas do que eles estão vendo? Porque para nós pais, vamos falar, é cômodo, né? A gente vai fazendo uma coisa e outra, e o filho pequeno, você tá ali, é muito mais fácil. Claro. Né? Só que não tem como... Então, é mais fácil você ter conversas, né? Abrir espaços para isso. Você ensinar o seu filho a ser um cooperador dentro de casa, né? A entender onde o direito dele termina, onde começa o do outro, a saber ouvir, né? A saber ouvir as diferenças, porque hoje as pessoas estão impacientes para as diferenças, né? Ninguém quer mais falar, conversar, ter empatia, a compaixão, estão mais irritadas. Porque é tudo isso, né? É essa coisa automatizada. E a gente não fala sobre coisas adversas, sobre coisas difíceis, mais polêmicas. Quando eu tenho isso com os meus filhos, eu tenho mais segurança do que eles estão vendo, do que eles estão ali navegando. Porque Perfeito. A gente sabe, né? Quem são nossos filhos, eles também sabem onde eles podem procurar. Se eles estão vendo alguma coisa ou outra, eu acho que isso rapidamente também a gente consegue detectar também, porque só somos pais engajados, a gente consegue, né? Estar perto. Às vezes as pessoas, você mesmo fala às vezes para mim, né? Ai, Ivan, mas é um tempo, né? Para você ir buscar sua filha e voltar. Mas eu falo, eu gosto disso. É um tempo, né? Eu abro mão disso, porque é o tempo com qualidade que eu tenho ali. É rápido, mas eu vou conversando, eu vou sentindo, eu vou vendo como é que tá, né? Como é que chegou, qual é o semblante, e bato um papo ali, depois já me engajo com uma outra coisinha lá mais na frente. Então, isso vai fazendo quando você vai criando segurança no seu filho, né? Sim. E ele em você, porque é uma relação estável. Legal. Né? Que ele pode contar. Eu tenho também uma outra, além dessa coisa que você falou, né, de buscar, às vezes, né, buscar na escola, levar no balé, né, eu também gosto de, sempre que posso, de estar fazendo isso. E tem uma outra coisa que você falou que é interessante, quando a gente faz serviço de casa junto, sabe? Então, por exemplo, as meninas, já há muito tempo, né, assim, o pessoal... fala, nossa, mas elas desde pequenininha arrumam cama, tira lixo, agora que a gente tem a Maitê, a cachorrinha, limpa tudo da cachorra, leva para passear, agora elas estão começando a lavar louça, que elas quiseram aprender a lavar louça, fazer coisinha de comida, e é um tempo ali, né, para fazer isso, porque eles demoram mais, né, do que a gente. Ontem mesmo, a Maria Fernanda me ajudou a estender, a menina que trabalha com a gente estava de folga, a Maria Fernanda me ajudou a estender uma máquina inteira de roupa, porque eu lavei a roupa, e aí precisei tirar toda a roupa da máquina, e eu fui ensinando para ela, falou, ó, você bate a roupa assim, pega o pregador, a gente põe aqui, não sei o quê. E você sabe que assim, a gente ficou, sei lá, meia hora estendendo roupa lá e tal, e foi um tempo que a gente conversou. Isso. Porque às vezes é nesse tempinho, assim, exato. Você fala, fazendo uma coisa X, eles vão falar de uma coisa Y. Exato. Sabe, mamãe, o que aconteceu? E é tão gostoso, porque aí você tá ali, né, naquela conexão gostosa, real. Exato. Porque aí a gente começou a falar da roupa suja que era das férias, né? Então uma parte ia colocando de molho, outra parte ia não sei o quê, outra, os bichinhos da Maitê que estavam pretos pra caramba, punha de molho. E aí a gente começou a fazer a reflexão das férias, do que foi as férias, o que significou pra ela, o que ela esperava da escola nova, que elas vão mudar de escola.
Então e ali a gente trouxemos assuntos tão ricos, foi tão Isso. legal, numa coisa assim, de vamos estender roupa. E tá tudo bem, a criança não... Nossa, Ana, mas as suas filhas estendem roupa com 10 anos? Você tem uma pessoa que trabalha pra você? Não, elas estendem roupa sim. Porque você não tá Ela tem que saber. criando duas princesas, Exato, né? elas têm que saber estender roupa. Fortes, que vão dar conta. Elas sabem passar pano no chão, elas sabem passar aspirador de pó. Na pandemia aprenderam a passar aspirador. Ótimo. E a gente vai se ajudando e vai batendo papo e vai conversando. Isso é rico, né? Perfeito. Em casa também a gente tem um rodízio de coisas, porque às vezes chega no final de semana, vamos sair, vamos. Se todo mundo ajudar, a gente sai mais cedo, né? Legal. Porque se todo mundo suja, é porque só um limpa. Né? Porque só um organiza. Legal. Então é todo mundo. Então já não tem mais. No começo eles eram um pouco mais novinhos. Sim. Tem que fazer, arrumar a cama, Tira isso lixo. Tudo. Tira lixo, lavar a louça, um lava, outro enxuga, guarda. Perfeito. E essas coisas do cachorro, idêntico. Isso é tão legal, né, Van? Nossa, filhos e cidadãos que vão ser cooperadores, porque é o que a gente precisa. Exato, né? Exato. E tem pouca Pessoas gente que faz empáticas. isso. Gratas, que tem sentido, porque a gente vai dando sentido à vida deles. Não é uma vida vazia. Nossa, que bacana. Porque eu fiz um pouco assim por... Eu fiz, acho que foi meio natural, assim, sabe? Não foi uma coisa planejada, né? Mas eu comecei a perceber que poucas pessoas faziam quando a gente conversa com outras mães e tal, né? Nossa, mas as meninas já fazem isso, mas... né? E aí eu comecei a achar que eu era um pouco bruxa. Não. Eu tenho pessoas na família que falam, ai, tadinho. Tadinho, mas lavar louça, tadinho. Tem que e eu tenho um filho, né? Homem, o Giovanni. Então, assim, Giovanni, né? Tem 19 anos, mas desde pequeno ele lava a louça. Né? Até um tempo ele só lavava, porque a Nicole era menor. Então ele que ia pra louça. E aí depois que ela cresceu, eu falo, agora vai inverter. Você vai enxugar, ela vai lavar, porque agora ela já pode lavar. Mas ele não tem isso. Ele falou outro dia, mamãe, me ensina a passar roupa. Porque é uma coisa que ele não sabe, né? Liga a máquina, coisa na máquina, todos eles sabem. Mas a passar a roupa, ele pode deixar. Ele falou, porque eu quero saber tudo. Falei, ótimo. Que graça. Falei, porque a vida vai... Tá na faculdade, daqui a pouco vai querer morar sozinho. Exato. Que bacana, que legal. Educação é uma arte, né, Van? Assim, a gente aprende no dia a dia, né? Não tem jeito. Exato, não tem, né, uma bula. Não tem bula. Cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe. Exato. Né? Mas a gente sabe, assim, o que fazer para que esse indivíduo, ele vai ser uma pessoa forte, capaz, né, de ter um equilíbrio aí na sua vida para lidar com os tropeços, com as frustrações. Porque o lado bom a gente sabe, é gostoso, a gente curte, legal, né? Mas eu até falo, o que faz a gente pensar são as adversidades. O que faz a gente parar, refletir, ser mais criativos, é aquilo que vem né, na contramão do que a gente estava esperando, não é? Sim. Porque quando flui, tudo é fácil, tudo é legal, a gente nem pensa, a gente só curte, compartilha, é legal, né? Agora, aquilo que vem, opa, né? A gente não gosta. Mas é o que faz a gente ficar mais forte, né? Exato. Confiante. E pensando assim num adulto, vamos pensar então agora na pessoa que trabalha bastante e tal, e não sei o quê, e que gosta lá de usar o seu Instagram, né? E tem que responder mensagem de WhatsApp. Qual que é a tua orientação em relação a limites, horários? Como que você lida, por exemplo, a Vanessa, né? Que é uma pessoa que eu super admiro, que você sabe que eu te modelo em termos de uma você série que é de minha coisas. inspiração. Maravilhosa. E eu ainda vou virar as 3 piruetas que você virou um dia na minha frente, tá? Ó, foi o único, viu? Guarde bem esse dia. Eu falei, ai, que ódio! Eu não tô acreditando! Nunca mais! Saímos rindo, Pelo né? menos você viu, né? Ainda bem que eu vi, queria ter filmado. Eu também. Minha amiga, me conta uma coisa, então. Como que você lida com a tua rede social? Quer dizer, que momento do dia pode? O WhatsApp apitou, você olha? Tem limite, não tem limite? Como que você lida com isso? Na verdade, assim, eu não tenho muita paciência mesmo pra ficar na internet. Eu acho que eu sou dessa geração mais velha, né? Que não tem mesmo. Então, assim, eu olho
ali, mas eu não me prendo, eu não consigo... eu nunca consegui olhar para as coisas e ficar me comparando como as pessoas fazem. Eu olho e vejo legal e falo, nossa, isso me inspirou. Sabe, eu não entro muito por essa via, sabe, que vai drenar, que vai intoxicar. Então eu olho um pouquinho ali, bastou, acabou. E se eu vejo que eu tô ficando demais, eu mesmo me policio, né? Até porque a nossa vida é muito dinâmica, a gente não consegue ficar ali muito tempo. Grupos do WhatsApp, eu silencio a maioria. Então eu vou te mandar sempre no privado, quando eu precisar. No privado, porque eu silencio, mas porque senão fica apitando o tempo todo. Então eu silencio. Eu deixo os grupos mais importantes. Por exemplo, o nosso do balé eu deixo, porque eu sei que às vezes vem informação importante, eu preciso deixar. Da família, eu deixo. Né? Mas os outros eu silencio. Tá? Informações que eu acho que vão me ajudar a crescer. Né? Eu olho, eu busco, mesmo na internet, mesmo na rede social, mas eu não sou muito. Por exemplo, eu tenho hoje uma rede social que eu gosto, que é o Instagram. Facebook eu tenho, mas eu entro muito pouco. Eu não tenho mais nenhum. Telegram, TikTok. Esses outros. Nenhum. Não tenho. Eu até tenho um TikTok lá que a minha filha instalou, mas que eu nunca abro. Ela que vai ver. Deixa eu ver, mamãe, como é que tá. Mas eu não olho. Porque assim... E não me faz bem, eu sinto que isso não me faz bem. Esse excesso de informação, eu acho que me deixa meio sem foco, menos produtiva. Eu sinto isso, sabe? É bem, assim, visceral em mim. Não me faz bem. Tanto é que agora nas férias, eu fiquei tão distante do celular, eu fiquei tão bem. Porque eu não precisava, né? Ficar olhando o tempo todo, eu estava de férias. E eu sinto esse bem-estar. É que talvez não faça bem para a maioria das pessoas. Provavelmente não faça bem para a maioria das pessoas. Mas você tem esse olhar e você está atenta a esse não me fez bem. E aí você para. Por isso que eu falo, o autoconhecimento nos ajuda muito, né? Porque você detecta em você cria você aprende a sentir, né? A conectar aquilo que você está sentindo na hora. Se conectar com aquilo que você está sentindo na hora. Eu falo, ai não, isso não tá legal. Me deixa tensa, sabe? Não sei se é porque a gente olha o celular e a gente fica numa postura também, né? Então, não. Eu sinto assim que nos relacionamentos também, né? Eu vejo, assim, quando a gente vai almoçar, jantar, ninguém leva celular à mesa. Na minha família também não, proibido. Né? Porque existe essa interação, essa conexão com o outro. Quando você tem um celular e alguém na sua frente, essa conexão, ela fica pela metade. Né? Então, assim, a gente percebe as pessoas também muito solitárias, muito sozinhas. Às vezes estão dentro de casa, cada um está no seu celular, no quarto. Exato. Né? Perdendo um tempo precioso. E a gente vê muito, né? Restaurante, as minhas filhas, é engraçado que elas vão pro restaurante, como já é uma regra, nossa, na mesa de casa mesmo, ou de qualquer lugar, a gente pode ir numa lanchonete, comer um lanche, na padaria, ou num restaurante legal, não pode celular na mesa, assim. É só assim, se alguém ligou, uma coisa urgente, né? Então, assim, só se é alguma coisa urgente que a gente precisa interromper, né? Para que faça valer a interrupção do nosso momento. Porque a gente tem até uma comunicação, né, que é não verbal. Porque se eu tô aqui no celular, eu respondo para você, olha pro celular, eu não tô nem entendendo as nuances que existem nos gestos durante uma comunicação, né? Se eu tô agradando, se eu não tô, como é que o outro tá me ouvindo, como é que tá chegando aquilo no outro, né? E tudo isso, o olho a olho, né, é muito rico. Exato. E quando a gente vai, às vezes, né, então a gente tá num restaurante ou tá num hotel, alguma coisa, e as minhas filhas, elas observam que na mesa do lado tem aquela criança clássica com um tablet gigante e os pais, cada um no seu celular, elas ficam me cutucando, assim, elas ficam assim, inconformadas, né? Mas é pra ficar, né? Porque elas... Mas mamãe, eles não conversam, eles são uma família, né? Então, eu fico tão feliz de ouvir isso, de saber que eu plantei isso nelas, delas já entenderem que isso não pode, né? Que pelo menos algumas regras básicas têm que ser, né? Porque uma coisa assim, se eu tô numa lanchonete sozinha, eu até uso sim o celular para me fazer companhia. Claro. Para responder alguém, uma companhia, né? Para ouvir alguma coisa, um podcast, um vídeo e tal. Agora, se eu tô com você, se eu tô com mais uma outra pessoa, já não posso. E assim, e nem é agradável, porque às vezes você tá com alguém, e esse alguém tá o tempo todo no celular,
isso até me deixa meio chateado, porque eu falo, poxa, então a minha companhia não deve estar tão agradável, né? Assim, você fica numa situação meio complicada, Exato, né? Exatamente. O efeito disso na gente também não é legal, então eu não quero provocar isso no outro. Né? Exato. É uma coisa que abala, mexe com as relações, né? E que a gente tem que se policiar, porque senão hoje em dia é o tempo inteiro, né? Por isso eu acho que eu gosto tanto do tempo que eu tô no consultório, né? Como as consultas são muito demoradas, eu não posso usar o celular, né? Então, assim, se alguém liga, eu vou dar uma olhada na ligação e, assim, eu tenho 3 pessoas que eu atendo. A cuidadora da minha mãe, a escola das crianças, ou as crianças que agora têm celular, elas foram a última a ter celular da classe, né? Ou meu marido, meu marido, a gente já tem a regra, então ele já sabe que ele só liga se pegou fogo em algum lugar. Isso mesmo. Então, são as 3 pessoas que eu atendo. O restante, infelizmente, vai deixar mensagem, né? Isso. Porque a gente tem que colocar isso, assim, né, o que é urgente, o que eu posso deixar para depois. E com a rede social, e com a internet, com a hiperconectividade, parece que tudo ficou urgente, né? A gente fica confuso, né? Não sabe mais que informação eu devo ancorar, né? Qual eu devo realmente dar valor, transformar ela num conhecimento maior, não é? Tudo ficou, parece que urgente, importante, necessário, e o cérebro fica muito confuso com tudo isso. É uma avalanche de informação. Você sabe que o Brasil é o 2º país mais conectado à internet, né? Em média, são 10 horas. Uau! Por dia. Talvez por isso sejamos, então, o 2º país em maior incidência de burnout. Verdade. Porque, assim, na internet, essas diferenças socioculturais, econômicas, elas diminuem muito, né? Todo mundo ali, né? Para a internet, todo mundo é igual. Né? Ali, eu posso ter um superlativo da minha vida, né? Então, se eu posso inventar uma vida que não é real, né? Então, isso vai fazendo com que as pessoas vão ficando cada vez mais, porque aí eu entro na comparação, aí eu quero mais exposição, né? Eu quero que as pessoas olhem ainda mais para mim, porque vão pensar lá na questão do cérebro, do vício, né? Porque ela entra mesmo, né? Já foi feito pesquisas mesmo, que ela entra mesmo como mais ou menos uma cocaína, ela faz ali no cérebro. Efeitos muito parecidos, menos intensos, mas muito parecidos com os opioides, né? Então, isso vai ficando cada vez mais frequente o uso, porque o cérebro vai precisando cada vez mais, a exposição maior. Então, mais tempo eu vou ficando, porque eu vou lá esperar os likes, eu vou lá esperar... Isso é retroalimentado, exato, pelas curtidas, pelos comentários. Se eu estou sendo aprovada, não é? E olha que vazio, porque isso me desconecta de quem eu sou. Porque às vezes eu estou fazendo ali para aparecer para o outro. Vaidade, não autoestima. São coisas totalmente diferentes. Né? Pela vaidade, eu preciso ser validada pelo outro. Mas eu nem tenho a minha validação. Porque muitas vezes o que eu estou passando ali é um superlativo da minha vida. Né? É como eu gostaria que ela fosse. Nem tem. Talvez, não todas, tá? Não todas as pessoas, mas principalmente jovens, isso chega muito forte nos jovens. Eles são muito capturados, porque ainda são seres em desenvolvimento, né? Então, essa história, né, deles ficarem muito ligados a isso e nesse vício, nessa dependência, ainda se torna mais perigoso. E aí é o que você está falando, né? Você tem a retroalimentação, ok, quando ela é positiva. Mas falando em jovens, em crianças, e quando é negativa? Exato. Porque a gente tem aí também uma coisa que é uma outra avalanche de situações desagradáveis, perigosíssimas. Exato, o excesso da exposição, eles não pensam na questão roubo, sequestro, pedofilia, bullying. O bullying, é isso que eu ia te falar, né? O bullying... A exposição a coisa de os haters, Isso. A coisa de muitos começarem a planejar suicídio. Exato. Por conta de que não foram bem aceitos. Não teve os likes que eu precisava. A amiga teve o like que eu não tive. E então, assim, eu também... fico refém. De novo essa coisa heterônoma.
né? Porque a autoestima, ela não tem a ver com esperar uma aprovação, uma aceitação do outro, tem a ver com a própria aprovação, com os meus autoconceitos, né? Daquilo que faz sentido para mim. Eu vou me sentir orgulhosa, eu estou jogando o meu jogo e não o jogo do outro, né? Quando eu me conecto com o fora e fico lá tentando jogar o jogo, deixa eu ver o que dá mais like, de que forma eu posso me expor ainda mais, o que eu preciso mostrar, ai, deixa eu ver. Então, isso é um trabalho, é um desserviço para a nossa saúde. Porque a gente não está conectado com aquilo que faz sentido para nós, que nos ajuda a crescer. A gente está conectado à nossa vaidade, né? Nosso narcisismo ali. Do outro vir e comentar. E se não tem? Nossa, aí eu caio numa depressão, numa ansiedade, aumenta o estresse. Ai, minha amiga, é uma grande batalha que a gente tem aí para enfrentar, né? Essa coisa da rede social, assim, o limite, até onde ir, o que pode, o que não pode, criação de filhos tá difícil, muito complicada. E é difícil, né? A gente sabe dia a dia, né? Não é uma coisa fácil. Quantas vezes a gente não tem respostas? E agora, o que eu faço? Só que hoje eles buscam as respostas na internet, né? Antigamente, na nossa geração, a gente pegava a resposta, sei lá, né? Buscava com um amigo, se aconselhava com um grupo menor, né? A gente tinha ali uma amostra. Sim. Hoje em dia, eu me aconselho com alguém que está na Turquia. Sim, é verdade. E que é um extremista religioso. E aí eu dou uma potência para o outro, né, uma superestima a capacidade do outro de me dar uma resposta e acabo me subestimando, né? Porque às vezes a resposta está dentro de nós. Eu sempre falo que as respostas estão todas dentro de nós, né? A gente só precisa ir lá, criar coragem, olhar e não ter medo de errar, né? Errei, fracassei, volta de novo pro trilho e segue, né? Não fica ali sofrendo dos efeitos disso, se culpando, né? Te chicoteando. Assim, errou, assim, tira a lição, tira bônus disso, né? E segue seu caminho e com certeza você vai se desenvolver ainda mais depois desses erros, desses fracassos, você vai crescer ainda mais. Ai, minha amiga, adorei nossa conversa, pena que tá acabando. Pena mesmo. Adorei, foi maravilhoso, obrigada. Obrigada a você. Eu acho que você sempre tem um olhar muito sensível, né, para as emoções, para o autoconhecimento. Eu te admiro demais, você é uma psicóloga imagina, eu que te admiro. Referência para mim, você sabe disso. E tenho certeza que quem ouviu o nosso podcast, quem assistiu o nosso podcast vai sair daqui muito mais rico. E muito obrigada, viu? Imagina, volta sempre. Imagina, foi um prazer, amei. Você que é a minha inspiração sempre. Obrigada, querida. E é isso aí, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, deixa os seus comentários e até a próxima.